Aí o que acontece? Esse cara que comprou esse barco, por exemplo, esse cara ele comprou um barco, ele era 350 mil, ele comprou o barco por 1 milhão. Só que agora, se isso acontecer, né, o mercado vai lá e esse barco resolve voltar para o preço anterior. Que eu não sei se isso vai acontecer, a gente vai falar muito disso hoje ainda. Como é que fica a situação desse cara, né? Porque o barco ele praticamente inflacionou o valor. O que a gente... Existe uma justificativa para isso? Por que subiu tanto? Por que... Tem vários pontos, tá, Jean? Vamos dar um passo para trás. Claro. E fazer uma analogia com o mercado imobiliário e mercado imobiliário. Tá. É um mercado completamente diferente. Mas o que era o mercado imobiliário nos anos 90? O mercado imobiliário nos anos 90 só comprava quem tinha recurso à vista. O que aconteceu? Por quê? Porque não tinha financiamento, porque não tinha estabilidade monetária. Carro também não, né? Carro também não. Então não tinha estabilidade monetária, só comprava quem tinha dinheiro. Tá. E tinha pouca demanda e por isso pouca oferta, o preço era aquele padrão, era mais elevado, era um pouco democrático esse mercado. Conforme a gente teve o Plano Real ele proporcionou estabilidade monetária, o que gerou possibilidade de muitas pessoas fazerem financiamentos de médio e longo prazo e que gerou uma demanda muito grande do mercado imobiliário. Então, é um exemplo bem diferente, mas depois eu vou chegar no mundo náutico. E essa demanda, ela começou a suprir uma carência, uma demanda reprimida, né? Essa sobredemanda começou a suprir uma demanda reprimida e gerou uma valorização, um crescimento do valor dos mercados do mercado imobiliário. Então, tu tinha a casa que tu comprava por 30 mil reais, que depois começou a valer 500, 1 milhão, etc. Ou seja, inflacionou o mercado imobiliário por conta do oferta e demanda. O que a gente teve no mundo náutico? O mundo náutico também era um mercado muito limitado e conforme a gente teve estabilidade e crescimento econômico, a gente viu ali no final dos anos 2000, início dos anos 2010, que começou a ter um maior volume de embarcações, maior democratização. Anos 90 as embarcações eram pequenas. Tu viu uma lancha de 22 pés, eu lembro muito bem na Runner 7500, que era o máximo que eu via navegando nos anos 90. Claro, cara. Era um monstro, assim. A Cabrasmar, aquela 27. Nossa, a Cabrasmar até gigante. hoje eu acho um sonho aquela lancha. Acho ela linda, a navegação é uma lancha clássica. Eu gosto muito daquele barco. E conforme foi passando, eu vi que o mercado náutico se democratizou e cresceu muito no Brasil. Mas ainda é um pouco limitado, por quê? Porque equalizado, né? Foi crescendo equalizado. Foi isso, foi crescendo devagar, porque as pessoas que tinham aquela vontade de ter barco era ou quem vinha do mundo náutico, ou quem chegou lá e conheceu por algum motivo, etc. E na pandemia, a gente teve um fator que trouxe 2 pontos. O ponto psicológico, o ponto pessoal, e o ponto econômico. O que é o ponto psicológico? As pessoas ficaram presas em casa, ficaram em quarentena. E as pessoas tinham necessidade. As pessoas são sociais, elas têm necessidade de sair de casa, de ver gente. E numa embarcação, tu consegue passear, tu consegue ver gente, mas tu tá ali limitado às pessoas do teu barco. Tu não tá exposto às pessoas do barco ao lado, ancorado ao lado. Então tu tem esse distanciamento. Ao mesmo tempo que teve um aumento da demanda por embarcações na pandemia por conta dessa questão, hotéis fechados, etc. As pessoas tiveram essa necessidade. Teve um aumento do preço. Da onde que veio o aumento dos preços? Quando a gente pega no preço de uma embarcação, são produtos produzidos no Brasil e muitos produtos são importados. Toda a parte mecânica, a parte de tecnologia, muita coisa vem importada. Às vezes é montado aqui, mas tem uma origem importada. Então, o mercado náutico ele acaba sendo muito influenciado pela cotação do dólar. Então, ao mesmo tempo que o cenário econômico mudou a demanda para o mercado náutico, assim como aconteceu no mercado imobiliário lá atrás, teve uma questão macroeconômica, uma questão de preço mesmo, que impactou no valor das embarcações. Então, se a gente tinha o dólar a 3,70, 3,50, com uma expectativa de cair para baixo de 3, por conta de agendas reformistas do governo da época,
Isso eu falo na época de Temer, ali 2019, 20, Bolsonaro já. Com a pandemia, por conta de toda a situação, todo o cenário, todo o crash que a gente teve, a fuga de capital, teve uma disparada do dólar. Então o dólar que estava ali na 3,50, ele chegou a quase R$6. Acho que bateu R$6. Então, poxa, a gente está falando em quase 100% de, não digo 100%, mas 80% de elevação dos preços. Ah, entendi. E quando a gente fala no preço de uma embarcação, motor importado, eletrônica importado, sonar importado, toda a parte tecnológica importado. Isso mesmo. Vamos para o que é nacionalizado. O casco, outras peças. A mão de obra. Mão de obra. Né? Legal, mas poxa, qual que é o custo das pessoas? O meu custo de vida. O meu custo de vida hoje eu vou no mercado. O mercado ele é abastecido por um caminhão que faz a distribuição dos alimentos. Então toda a cadeia logística do Brasil ela é rodoviária. E os caminhões eles são alimentados por óleo diesel. E o diesel ele tem o valor cotado a dólar, porque ele tem a variação do petróleo. Ou seja, toda a cadeia logística brasileira ela é dolarizada. E isso acaba impactando em tudo, desde os alimentos, etc. Vamos falar de outros produtos, vamos falar do café, da laranja, da soja. Eu sou produtor, supostamente sou produtor. Eu vou vender para o Jean, que é brasileiro, ou vou vender para o Tom, que é o nosso técnico manobrista. Ali, nosso manobrista, que é estrangeiro. Então, o Tom tá lá na Alemanha, o Tom é alemão da Alemanha. Desculpa a brincadeira. O Tom, ele tá pagando em euro, em dólar, ele tá fazendo uma cotação, uma compra internacional. Então ele tem mais poder de compra, a moeda dele vale mais do que a nossa. Por isso, se o preço for um pouquinho mais alto, para ele não vai fazer tanta diferença quanto fará para a gente. Então, eu que sou o exportador, eu tenho uma tendência a vender mais caro para o Tom do que vender mais barato para o Jean. Ou seja, eu vendo o exportador brasileiro, o produtor brasileiro, ele tende a vender para fora, para exportação, porque ele acaba sendo mais competitivo e conseguindo uma renda melhor do que vendendo para o consumo nacional. E isso acaba subindo o preço do consumo nacional em tudo. Alimentação, matéria-prima, etc. Madeira, tudo. Roupa, tudo. Ou seja, quando a gente tem uma elevação do dólar, a gente acaba impactando no preço de muita coisa. A gente acaba gerando inflação, uma desvalorização da nossa moeda. Entendi. E foi isso que aconteceu no mercado náutico. Porque o parâmetro acaba sendo o dólar, mas o real ainda está aqui, vai ficando para baixo, vai perdendo poder, vai ficando, né? Enfim, poder de compra vai diminuindo. Caraca, mano. Ou seja, a nossa moeda vale menos. Não é que tu comprou um barco por 100, o barco vale 200 e o teu barco se valorizou. É que, na verdade, o teu 100 não compra mais o mesmo barco. O teu 100 não compra mais o mesmo carro. O teu 100 não compra mais o mesmo imóvel. O teu dinheiro vale menos. Então, isso é inflação.